Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Eletricidade e Magnetismo 2. Hoje nós vamos estudar o capítulo de indutância. Vou abrir aqui o livro. Vou compartilhar aqui com vocês o capítulo de indutância. Então, eu acho que alguns de vocês não viram, tem um dispositivo para os circuitos elétricos chamado de capacitor. Se nem todos vocês viram, vou fazer uma revisãozinha aqui do que é um capacitor e qual é o que ele representa para a eletricidade. E aí a gente vai aproveitar e vai ver um outro dispositivo, que é o indutor, que faz uma complementação do que o capacitor faz. O capacitor representa uma coisa para o circuito elétrico, né? Eletromagnético, a gente vai ver, e o indutor faz uma complementação, ele complementa uma outra função. O capacitor vai fazer uma função no campo elétrico e o indutor vai no campo magnético. E a gente vai ver que os dois juntos no circuito elétrico formam exatamente o oscilador eletromagnético, que é base para o nosso estudo do circuito de corrente alternada, né? Então, no circuito elétrico tem um dispositivo chamado capacitor, em que ele armazena cargas elétricas. E aí, a quantidade de carga elétrica que ele armazena, ele vai, baseado num capacitor de placas planas e paralelas, que a gente vai adotar aqui como sendo um capacitor ideal. Então, o número de cargas que a gente quer armazenar vai ser diretamente proporcional à tensão entre as placas. E aí, para tornar essa proporcionalidade uma igualdade, a gente coloca uma constante de proporcionalidade. Como é que eu faço aqui para... Eu acho que é isso aqui, né? Tá aqui, ó. Certo? Então, essa vai ser a nossa constante de proporcionalidade, que é capacitância. Quanto maior a capacitância, veja que isso aqui é uma divisão. Então, para uma dada tensão entre as placas, VC aqui, quanto maior for a minha capacitância, maior vai ser a minha carga que eu consigo colocar dentro desse capacitor. Né? Para eu manter essa VC constante, digamos que esse aqui for 2, e aí a minha capacitância seja 2, no caso aqui, Farad. E aí, para ser 2, eu posso ter 4 Coulomb. Se eu dobrar aqui, mantendo essa tensão de 2 volts, se eu dobrar a minha capacitância para 4, eu vou conseguir também dobrar a minha carga de 4 para 8. 8 dividido por 4 continua sendo 2 a minha tensão entre as placas. Então, a capacitância me dá, né, o quanto a gente consegue armazenar, dada tensão, quanto a gente consegue armazenar em cargas dentro do capacitor. Então, o ideal é que quanto maior seja a capacitância, maior a carga que eu consiga armazenar. A ideia é essa. Né? Por isso é que ela aqui é no denominador. Porque se eu aumentar, eu aumento também a carga dentro do capacitor. Né? Então, o indutor, aqui o capacitor era um capacitor de placas planas e paralelas, o símbolo. Aqui o indutor vai ser um solenoide. Aqui ele, o símbolo do indutor. E aí qual é a função do indutor? É juntar, em vez de cargas elétricas, não tem cargas magnéticas, a gente já viu no capítulo passado, vai ser juntar energia na forma de campo magnético.
Então, o indutor, ele precisa que exista uma corrente variável atravessando o indutor, ou um solenoide. E aí, se existir uma corrente variável atravessando esse indutor, vai surgir, nas extremidades desse indutor, uma força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz ela é proporcional a essa taxa de variação da corrente. E a constante de proporcionalidade é exatamente a indutância. Então, está aqui a fórmula, né, da indutância, que aí, dada uma corrente variável percorrendo o indutor, surge uma força eletromotriz induzida que é proporcional à taxa de variação da corrente. Quando a gente fala taxa de variação, a gente diz exatamente qual é a variação com relação ao tempo dessa corrente. E aí a proporcionalidade vai ser a indutância, que é exatamente o L, né? Positivo também, e a unidade de medida é exatamente o Henry, em homenagem a Joseph Henry, que foi contemporâneo do Faraday, e vocês se lembram, ele também descobriu a lei da indução de Faraday, só que não pôde publicar, né? Aqui ele, ó. Alguns historiadores afirmam que o Henry conseguiu deduzir também a lei de indução de Faraday na mesma época, só que ele não podia publicar, e aí tinha que se dedicar todo ao ensino, e aí depois verificaram que o Henry realmente descobriu e deram uma homenagem a ele a unidade de medida do indutor, que é a indutância. Porque o Faraday já tinha unidade de capacitância também. Então, ficou os dois. Ficou o Faraday como sendo a unidade de capacitância e o indutor, a indutância sendo o Henry. Vejam aqui, novamente, a questão da unidade de medida, né, ó. O Faraday, o Henry, ele é minúsculo, ó, né? Embora a unidade de medida dele seja um H maiúsculo, né? E é a mesma coisa o Faraday é só até aqui, é só até o D, e aí o F minúsculo, né? Então, vamos ver como é essa questão aqui da unidade de medida, vamos ver como é essa indutância em si. Então, suponha que eu tenho aqui um indutor, né, um solenoide. Esse solenoidezinho está sendo percorrido por uma corrente I. Essa corrente vai fazer surgir um campo magnético, né? E aí a regra da mão direita, você pega a corrente e aí pega os dedos e abraça no mesmo sentido da corrente, o campo magnético vai ser no mesmo sentido do meu dedo polegar, aqui, né? Então, está aqui o campo magnético, correto? Esse vai ser o sentido do meu campo magnético produzido por essa corrente percorrendo. Se a corrente está diminuindo, esse é o primeiro caso, né? Lembrando que teve variação de corrente, surge uma força eletromotriz induzida nas extremidades do indutor, e aí essa força eletromotriz é proporcional à taxa de variação da corrente. Então, vamos lá. Eu tenho uma corrente que está atravessando esse indutor da esquerda para a direita. E essa corrente está diminuindo. Ora, se ela está diminuindo, a lei de Lenz me diz que surge uma força eletromotriz contrária à mudança que está produzindo. Qual é? Está diminuindo essa corrente. Se está diminuindo, quer dizer que a corrente que estava indo desse lado está diminuindo. Então, faz surgir uma mudança contrária. Qual é? Se está diminuindo a intensidade, aumenta aqui essa força eletromotriz no sentido da esquerda para a direita. Então, surge essa força eletromotriz da esquerda para a direita. Vocês se lembram, eu acho que isso aqui é como se fosse uma bateria.
uma tensão. E aí a gente representa com esse terminho aqui, uma força eletromotriz. Se lembram? Sim, onde o traço maior é o positivo e o menor é o negativo. Exatamente. Então, aqui, ó, é igual a uma bateria. Uma pilha, a força eletromotriz. O positivo do lado direito, o negativo do lado esquerdo. O que quer dizer isso? Esse tem um potencial, esse B aqui, o V de B e aqui o V de A. O V de B, nesse caso aqui, é maior do que o V de A. Nesse primeiro caso. Então, se eu fizer um V de B menos um V de A, esse sinal aqui vai dar positivo. Por quê? Porque o VB é maior do que o VA. Não é porque aqui está mais e aqui está menos. Também. Mas é porque esse potencial aqui é maior do que esse. Exatamente porque a força eletromotriz, ela é da esquerda para a direita. Porque está se opondo à diminuição da corrente. Então, se eu fizer aqui, VB menos VA, vai dar um sinal negativo. Ora, desculpe, VB menos VA vai dar um sinal positivo. Por quê? Porque VB é maior do que VA. Certo? VB sendo maior do que VA, eu vou ter um sinal positivo aqui. Eita, mas está um sinal negativo aqui do lado direito. E aí? Não tem problema, porque DI dt não está diminuindo. DI dt é, então, negativo. DI dt sendo negativo, junta esse negativo com esse negativo, dá o sinal exatamente, menos com menos, dá mais, que equilibra esses dois sinais. Ok. Então, quanto a sinal, não tem problema. Esse outro caso, aqui, se eu tenho uma corrente agora, percorrendo da esquerda para a direita, e essa corrente está aumentando, qual é a mudança que está acontecendo? E está aumentando. Qual é, pela lei de Lenz, o que é que faz surgir? Uma mudança, uma força eletromotriz contrária à mudança. E aí, contrária nesse sentido aqui. Então, agora, eu vou ter uma força eletromotriz que vai me dar um sinal agora positivo na esquerda, negativo na direita. Certo? Então, qual é o potencial maior? O potencial maior vai ser o VA. Se eu pegar o VB menos o VA, o potencial maior aqui no lado do VA aqui, vai fazer com que essa diferença aqui, VA, seja maior. Então, VB menos VA vai me dar uma coisa negativa. Se aqui desse lado me dá uma coisa negativa, DI dt está aumentando. Então, me dá um positivo, mais com o negativo daqui, menos com mais, na beleza. Menos com menos daqui, dá tranquilo, aqui está equilibrado. O que isso aqui quer dizer? Que eu peguei esse indutor aqui e vi ele sendo percorrido por uma corrente, sempre da esquerda para a direita, e aí, todas as vezes que esse indutor foi percorrido por uma corrente, tanto ele diminuindo quanto aumentando, todas as vezes o que aconteceu foi uma queda na diferença de potencial. Que queda foi essa? Exatamente dada por essa menos L DI dt. O menos é exatamente a queda de potencial. Né? Mesmo que esse VB aqui seja maior, mas quando eu atravessei, o VB menos o VA me deu negativo. Né? Então, essa é que a gente vai observar em todo o circuito, pela lei das malhas, quando a gente atravessar um circuito que tem um indutor, a queda de potencial de VB entre VA e VB é exatamente esse terminho aqui da direita. Tá? Esse aqui vai me representar a queda de potencial no indutor. Tá certo?
Então, vamos calcular a indutância. A indutância de um indutor, ela é dada da mesma forma que foi feita para o capacitor. O capacitor, a gente calculava o caminho, né, e via qual era o campo elétrico. Ao longo desse caminho, a modificação. E essa era exatamente a diferença de potencial. Como é que a gente faz para o indutor? O indutor, a gente primeiro pega o que a gente chama de número de ligações de fluxo. O que é esse número de ligações de fluxo? Calcula esse número de ligações de fluxo. É exatamente esse NFB aqui. Calcula ele, NFB do indutor. Calculando esse NFB, certo? O número de ligações de fluxo, a gente verifica qual é a variação dele com o tempo. Qual é a taxa de variação dele. Calculando a taxa de variação, pega o negativo, está aí a força eletromotriz induzida. Esse L é de indutância. A força eletromotriz nas extremidades do indutor. Então, a força eletromotriz é um indutor que a gente pega pela lei de Lenz, Faraday e, agora esqueci o nome do terceiro, Newman. Então, essa força eletromotriz que faz exatamente surgir nas extremidades, igual a ela. LDI dt, né? E aí iguala, pega só o módulo. A gente está calculando só o módulo dela. E aí pega LDI dt é igual a ddt de NFB. E aí a gente integra, DI dt com integra no tempo, LI, isso aqui é uma integral a menos de uma constante, mas a gente supõe que a corrente vai de zero, fluxo magnético também é zero. Então, a gente iguala as constantes zero, tem LI igual a NFB. Ora, passa para cá, para a direita, o I, né, desce para cá, fica só L é igual a NFB sobre I. Pessoal, aqui tem um I, mas esse I aqui, quando a gente calcular o NFB, o fluxo magnético vai depender da corrente. Então, acaba com essa dependência da corrente se anulando com essa outra aqui de baixo. E aí o indutor só depende das propriedades magnéticas, geométricas do material. É isso aqui, ó. A indutância, ela é independente de I. Só depende da geometria do indutor. Tá certo? Vamos ver. Vamos calcular, então, a indutância de um solenoide. Vamos lembrar aqui, né? Primeiro, calcula o fluxo magnético. E depois multiplica pelo número de enrolamentos, para a gente ter o número de ligações de fluxo. Então, o campo magnético do indutor é dado por μ0NI. A gente aprendeu. Então, o número de ligações de fluxo é exatamente o φB, quem é? O campo magnético vezes o A, vezes o número de enrolamento. Eu não tenho no indutor, mas eu tenho o número de enrolamentos por unidade de comprimento. Eu multiplico o número de enrolamentos por unidade de comprimento, vezes a unidade de comprimento, eu tenho o Nzinho aqui. E aí, fluxo magnético é o campo magnético vezes a área que está sendo atravessada pelo campo magnético. Então, eu pego isso aqui tudinho, já tenho o valor de B, que é esse aqui, e aí basta multiplicar pela área. Eu não vou fazer a área, eu não vou modificar. Tem um Nzinho aqui, ó, N, só que, quem é o campo magnético? μ0NI. Aqui ele, μ0NI. Eu junto com esse outro N, está aqui dois N's, N ao quadrado, L está aqui, apareceu. E quem é o B? O B é esse aqui, que eu já fiz, né? μ0NI. L, está aqui o L. E o A. Está aqui o número de ligações de fluxo do indutor. Quero ver se ele está variando com o tempo.
calculando a variação dele com o tempo, né, a taxa de variação, igualando a esse termo, já posso fazer isso aqui. L igual a NFB sobre I, já jogo isso aqui, L igual a NFB sobre I, NFB eu já tenho, aqui ele, μ0 N2 LA dividido por I, olha aí, tá vendo? Ó? Falei para vocês, o I se cancela, tá aqui, μ0 N2 LA, não tem dependência de corrente, não tem dependência de nenhuma outra propriedade do elétrica do circuito, só dimensão. A única propriedade é essa daqui, mas é uma constante. μ0, número de enrolamentos, ao quadrado, L ao quadrado, L vezes a área. E aí eu posso ainda fazer indutância por unidade de comprimento, que é exatamente, ó, só tem μ0 N2A. Essa expressão só tem fator geométrico. Tá vendo? A área da seção reta, número de espiras por unidade de comprimento, e N2, que já era de se esperar. Porque o N tanto tem aqui a questão do número de ligações de fluxo, como tem também aqui a questão do campo magnético. Tá vendo? Então, é N ao quadrado. O número de enrolamentos, tanto ela faz aqui no fluxo magnético, como no próprio campo magnético. Né? Para um toroide, de novo, a gente pega o número de ligações de fluxo, está aqui o campo magnético do toroide, lembre que ele não é constante, né? Aqui um toroide, ela varia, o campo magnético varia conforme o raio, ele está aumentando aqui, né? O raiozinho, desde para cá até aqui, ela varia, né? Então, a gente vai ter que fazer uma integral, se a gente quiser calcular o fluxo magnético. A integral do fluxo magnético agora, eu pego o B e vejo cada um dos elementos de área. Quem que vai ser o elemento de área? Está aqui ele, ó. Esse elementozinho de área aqui. Esse aliás, desculpa, eu pintei, foi demais. É esse aqui, ó. Então, eu quero o campo magnético que está atravessando essa área. Era exatamente o campo magnético que atravessa essa área. E aí eu pego o quê? Fluxo magnético. B escalar dA, B, ora, dA vai estar aqui, B vai ser sempre perpendicular a dA, perpendicular, aliás, desculpe, dA é o elemento infinitesimal perpendicular a esse elemento de área. Então, ele também vai estar apontado na mesma direção e sentido de B, que eu já pego ele para facilitar o meu cálculo. Então, B escalar dA, o elemento infinitesimal de área, vai ter um vetor perpendicular a essa área, que vai ser paralelo a B. Então, quando eu fizer o produto escalar, vai dar sempre perpendicular, ou vai dar sempre paralelo, e aí o produto escalar vai virar sempre cosseno de 0, vai ser 1, posso tirar o produto escalar aqui. E aí o B, dentre esse elemento infinitesimal de área, vai ser constante, ou vai ser esse aqui, né? Cadê ele? Aqui ele, ó. Tá aqui o B, dentre esse elemento infinitesimal de área, e aí o elemento infinitesimal de área, aqui ele. Vou integrar desde A, aqui ele, ó, desde A até B. Tá certo? Fazendo isso, μ0 IN sobre 2πr, tudo menos esse R aqui, vai sair do... O que eu faço para tirar isso aqui sem cancelar o comentário? Aqui. Tudo menos esse R vai sair da integral, ó, μ0 IN sobre 2π sai, porque é constante. A dr sobre R me dá o logaritmo de B sobre A. Então, está aqui o resultado da minha número de ligações de fluxo num toroide.
Ora, para calcular a indutância, pega o número de ligações de fluxo e divide pelo I. Mi0 I NH sobre 2π, Ln de A, o I, né? O I que está aqui vai cancelar com o I que está aqui embaixo. E aí, o número de ligações de fluxo, que vai ficar aqui, ó, esse aqui teria que ter um Nzinho aqui, e aí para ficar o N ao quadrado aqui embaixo. Ó. Eu só calculei o fluxo. O número de ligações de fluxo, quando eu jogar aqui, ó, me dá o N ao quadrado. Então, Mi0 N ao quadrado H sobre 2π, Ln de B sobre A. De novo, só depende de fatores geométricos. Aqui. Então, é a indutância de um solenoide e de um toroide, só depende de fatores geométricos. Ok? O que a gente quer com a indutância? A indutância é exatamente, dado uma variação de corrente, aqui, dada uma variação de corrente, eu quero surgir uma força eletromotriz induzida nas extremidades. Então, o ideal é que eu amplifique para essa força eletromotriz, né, seja produzida, eu amplifique esse efeito aqui. Então, eu quero que a indutância seja uma indutância a maior possível. Para isso, a gente coloca, igual que a gente fez no capacitor, a gente quer que a capacitância, para você armazenar muitas cargas, a capacitância, normalmente, ela é vista como se fosse uma caixa d'água. É o equivalente. Só que, ao invés de armazenar água, armazena cargas. Então, eu quero que o capacitor, dado uma determinada capacitância, eu quero que ela seja a maior possível. Então, eu boto um material dielétrico dentro do capacitor. E aí, esse dielétrico, ele é caracterizado pela constante de permissividade do material. E aí, essa constante de permissividade, que aí é dada por a permissividade elétrica do vácuo, é ε0, eu pego esse material e dou a constante de permissividade do material e multiplico pela constante de permissividade do vácuo. Então, ela dá 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, né? É o κE. E esse K, quanto maior, maior será a capacitância, a nova capacitância desse capacitor, que inicialmente era nula. Era nula não, era uma padrão. Né? Esse zero aqui quer dizer o padrão. Então, eu estou aumentando a capacitância, colocando um meio dielétrico nele. Da mesma forma, eu quero que esse campo magnético induzido, né, por uma força eletromotriz induzida, ela seja aumentada. Se lembra daquele capítulo de magnetização? Então, eu quero que ela seja 1000, 10.000 vezes, por isso que às vezes a gente coloca um material ferromagnético, né? A gente preenche ele com material magnético. E aí o ferromagnético, que às vezes é 1000, 10.000 vezes, vocês viram, então a gente substitui, aí o efeito prático é substituir aquela permeabilidade magnética por uma constante permeabilidade magnética do vácuo, a gente multiplica por uma permeabilidade magnética do material. E aí fica multiplicada. E aí a indutância também fica multiplicada. A indutância inicial fica multiplicada para ter uma indutância maior. Então, a indutância, quando há material magnético presente, ela fica multiplicada, né, por essa permeabilidade magnética km. É uma constante. Então, no caso de substâncias diamagnéticas ou paramagnéticas, essa permeabilidade ela não difere apreciavelmente da unidade, então não aumenta muito a indutância final, né, com material magnético e sem material magnético. Porém, quando há materiais ferromagnéticos, né, a constante de permeabilidade efetiva para um ferromagnético pode ter valores de 1000 a 10.000 vezes, né?
a indutância de um indutor preenchido com material ferromagnético pode ser maior por um fator de 10 a terceira ou 10 a quarta da indutância do mesmo, sem o enrolamento. Então, a nossa intenção é exatamente multiplicar. Ou seja, quando a gente multiplica isso aqui, μ0, e troca por km μ0, ó, a indutância, por exemplo, de um solenoide, que era μ0n ao quadrado LA, é só eu trocar o μ0 por km μ0, olha só. Então, a nova indutância fica, em vez de ser só ter o km aqui, ó, você tem o km e o μ0. Né? Você foi só substituir. E é isso que importa quando você colocar materiais magnéticos. Vai ter equações novas? Não. Onde tiver μ0, você acrescenta o km do lado dele e faz os novos cálculos. Lembrando que, para isso, a gente quer que a indutância seja, né, acrescida, seja multiplicada por um fator de 10 a terceira, 10 a quarta. Tá certo? Tranquilo? Então, esse capítulo aqui, eu vou devagarzinho, eu vou só até aqui a gente pegar um pouquinho de circuitos eletromagnéticos. Eu vou deixar a questão dos circuitos daqui a energia, né, para outra aula, porque daqui a pouco eu já vou entrar em circuito de corrente alternada, já nesse capítulo. Aqui ele, como é a equação, né, como é que fica a equação do circuito, mas veja que essa equação, eu acho que vocês já estudaram ela quando fizeram mecânica teórica ou física matemática, já viram, a equação diferencial do segundo grau, né, a equação diferencial linear, ordinária, uma coisa desse tipo aqui, né, tem várias nomenclaturas de segunda ordem, né, e aí a gente tem aquela do movimento amortecido forçado, e aí a gente vai devagarzinho, para não complicar muito a cabeça de vocês, para não encher de conteúdo de uma hora para outra. Vamos só chegar aqui no circuito RL, tá certo? Que é uma resistência e o indutor. E aí vamos fazer uma analogia do circuito que tinha RC, que era uma resistência e um capacitor. Depois a gente coloca o RLC, que é uma resistência, o indutor e um capacitor. Aí nós temos um oscilador eletromagnético. Mas vamos devagar, certo? Então, quando eu tinha um circuito RC, o que é que acontecia? Um circuito, eu tenho aqui a minha força eletromotriz, a minha pilha ou a minha bateria, né, 12 volts, 1,5 volt, e aí, né, seria uma corrente contínua. Então, eu tinha um R e imagine aqui um capacitor. Então, essa corrente, ela preenchia aqui de cargas esse capacitor até uma carga máxima. Como é que faria? Ela faria carga, ela faria de uma vez? Não. Ela faria nessa questão aqui temporal. A carga seria uma função do tempo, aqui, e ela iria de uma carga Q0 até uma carga máxima. Lembram que era V igual a Q sobre C? Aqui, ó, bem aqui no começo. V igual a Q sobre C. Então, aqui, quem era a tensão? É o épsilon. Épsilon igual a Q sobre C. Então, qual é a carga máxima? A carga máxima seria quando sairia de 0 até atingir a tensão do épsilon aqui. Então, Q sobre C igual a épsilon. Ou seja, carga máxima igual a C vezes épsilon. Então, aqui era Q igual a carga máxima, e aí teria um crescimento que seria ao contrário do decaimento exponencial. Seria mais ou menos igual a esse gráfico aqui, ó. Sairia de uma carga zero, iria até a carga máxima, quando a tensão fosse igual a
a epsilon. Aqui ela, ó. Isso aqui, só que aqui eu já estou adiantando, eu estou pegando esse gráfico. Esse é o gráfico de 1 menos epsilon é elevado a menos t sobre tau c. Quem é tau c? Tau c é exatamente a constante de tempo capacitiva. Ela iria me determinar o quão rápido ou quão devagar essa carga atingiria o valor máximo. Seria mais ou menos o tempo em que o circuito se adaptaria, né, àquela tensão, ou o circuito se adaptaria a atingir aquela carga máxima. Vamos dizer, o que é que seria em termos práticos? Se T fosse igual a tau C, T igual a tau C, isso aqui daria igual a 1, exponencial de menos 1, daria 1 sobre E, 1 sobre E, deixa eu ver se tem aqui um valor, 1 sobre E, está aqui, 1 sobre E é 0,37. Aqui, 1 sobre E. É quando T igual a tau C. Isso aqui eu vou fazer T igual a tau L, certo? E é 37% da carga máxima. Aqui, 1 sobre E. Então, esse tau C aqui me daria, isso aqui é 0,37%, 1 menos 0,37 dá 0,63. Então, quando a carga fosse 0,63 ou 63% da carga máxima, é mais ou menos a meia-vida aqui, né? Seria, sei lá, uma coisa assim do tipo 0,63, 12, né? Então, seria uma coisa aqui, bem por aqui assim. Né? Isso aqui seria 0,63% da carga máxima. Esse é o significado de tau C. Me dá mais ou menos, no decaimento exponencial que vocês aprenderam, é mais ou menos a meia-vida, né? Seria mais ou menos um equivalente da meia-vida do decaimento exponencial. Né? Isso era se fosse o RLC com o E. Agora, se eu tirasse o E, se eu tirasse a força eletromotriz, o capacitor que estava carregado, ele iria descarregar. Iria descarregar de uma vez? Não. Ele iria descarregar agora, obedecendo um decaimento exponencial. Seria mais ou menos a carga inicial dele, ou C sobre C epsilon, e aí teria o decaimento exponencial novamente dado pela constante de tempo tau C, que daria a constante de tempo capacitiva, que daria mais ou menos o tempo que ele iria, se ele iria descarregar rápido ou devagar. Ela era quem define se a taxa com que ele descarrega. Né? Da mesma forma que eu fiz aqui para o capacitor, RC, vou fazer para o RL. O circuito é o mesminho, inclusive, só que em vez de ter o capacitor, eu vou ter o indutor. Então, eu tenho aqui a minha fonte, a minha pilha, a minha bateria, 12 volts aqui no caso do livro. Então, eu vou percorrer, né, esse circuito aqui, uma corrente, né, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e vou ter uma chavezinha S. Essa chave, ora está para cá, ora ela está para cá. Ora ela está para o A, ora ela está para o B. Quando ela estiver no A, né, quando ela estiver ligada no A, a força eletromotriz ela entra no circuito. Aqui. O circuito vai ser esse aqui. Quando ela estiver ligada no B, ó, eu tiro a força eletromotriz do circuito. Aí vai viver só isso aqui. Vamos percorrer só esse lado. Certo? Então, no primeiro caso, a chave está na posição A. Então, eu vou ter aqui um circuito que, de repente, não tinha corrente, e vai passar a ter corrente. Vai passar a ter de uma vez? Não, porque vai ser o mesmo caso daqui, ó. Aqui, vai ser esse mesmo caso. A corrente vai passar da esquerda para a direita, só que vai estar aumentando. Aqui ela. A corrente vai passar, em vez de ser da esquerda para a direita, vai passar de cima para baixo.
tirar essa... Pronto. E aí vai estar aumentando. Porque ela era 0, abri a chave, aliás, fechei a chave no A, e aí passou a corrente, que era de 0, vai aumentar de uma vez? Não vai. Por quê? Porque o indutor não deixa. O indutor faz surgir uma força eletromotriz induzida contrária à mudança que está produzindo, ou seja, o aumento da corrente. Exatamente, ó. Tá vendo, ó? O I aumentando faz surgir uma força eletromotriz contrária à mudança. Então, essa força eletromotriz surge e ela faz com que a corrente não aumente de uma vez. É como se fosse um freio. É como se fosse aqui a inércia. A inércia não é a tendência de ficar no mesmo movimento, né, seja ele em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né, a inércia. Então, está aqui. Estava parado, ela quer continuar parado. Só que aqui a corrente ela está aumentando, e aqui a corrente é maior, essa força eletromotriz aqui vai ser maior do que essa. Então, acaba ganhando. Né? Ela não chega a ser maior, que aí não teria sentido, eu ligaria a bateria, e aqui surgiria maior, em vez da corrente ir nesse sentido, a corrente ia no sentido anti-horário, não tem sentido. Então, esse εL aqui é menor do que o epsilon, mas surge, e aí a força eletromotriz é menor. O fato que a corrente não aumenta de uma vez. Então, a gente precisa, né, passar esse circuito pela lei das malhas. Então, vou começar daqui, do X. Vou começar aqui do X e vou percorrer. Bem, aqui seria esse aqui, né? Eu tenho uma queda de potencial IR, aqui ela, quando passo pela resistência. Passei pela resistência, tenho uma queda de potencial RI. Passei pelo indutor, vou ter uma queda de potencial, né, LDI-DT. E cheguei aqui, vou ter um aumento de potencial. Né? Se eu pego o potencial, aí eu tenho uma primeira queda no resistência, aí eu tenho uma segunda queda na resistência, e o que é que acontece quando eu pego o epsilon? Eu aumento o meu potencial. Deixa eu aumentei, foi demais, né? Mas aqui, meu gráfico aqui é porque eu estou desenhando com o mouse. Então, eu tenho esse potencial, aqui cai a primeira vez, aqui cai a segunda, esse potencial aqui é o mesminho. Que aí a força eletromotriz, essa minha fonte, ela faz exatamente isso. Ele pega o meu circuito e me devolve o potencial inicial de 12 volts. Aí eu perco aqui o potencial na resistência e aqui no indutor. Né? Então, esse aqui é o menos IR, e aí eu somando tudo, volto de novo para o X, é a mesma coisa. Né? Essa seria a lei das malhas. Ou, reorganizando, passando quem é positivo, quem é negativo para cá, né? E deixando quem é positivo, só invertendo aqui a ordem da escrita, LDI-DT mais IR igual a epsilon. É a mesma, essa equação aqui é a mesma do capacitor. É a mesminha que eu fiz naquela hora, que eu mostrei para vocês. Ó. Essa é a mesminha. Então, o circuito é o mesmo. Né? Então, eu tenho que ter duas condições de contorno. Qual é? No tempo t igual a 0, a minha corrente é 0, e quando t igual a infinito, a corrente vai ao valor máximo. Qual é o valor máximo? É o valor V igual a RI. É aquela lei de Ohm, né? V igual a RI, ou seja, epsilon igual a RI, ou qual é a corrente máxima? É epsilon sobre R. Epsilon igual a RI. Né? É a mesma escrita, só mudei a diferença, só mudei a ordem aqui. Então, se eu utilizar a mesma equação, só que ao invés de que eu colocar o I, e aqui a corrente, a carga máxima, eu colocar a corrente máxima, é a mesma união. I igual a R, 1 menos exponencial de menos T sobre tal L. Ali era T sobre tal C, aqui é T sobre tal L. A gente precisa calcular. Quais são as condições de contorno? I0, o I, quando T igual a 0, vai dar 0. Será?
t igual a 0, exponencial de 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, 0, i de 0 é igual a 0. Tá ok. Já deu a primeira. Né? Já consegui a primeira. Segunda, quando t for igual, t tender a infinito. O t tendendo a infinito, exponencial de menos infinito é 0. Não importa isso aqui, né? A divisão. Ele está aqui no numerador, tudo bem, infinito. Exponencial de menos infinito é 0. 1 menos 0 dá 1. Então, i é igual a E sobre R. Ok. Legal. I é igual a E sobre R. Que me dá o valor quando t for tender a infinito. Então, as duas condições de contorno satisfeitas, precisamos calcular, né, as duas condições de contorno satisfeitas, ou seja, o i 0 é 0 e o i tendendo a E sobre R, quando t for igual a infinito, tender a infinito, a gente precisa calcular quem é o tal L. Ora, para calcular quem é o tal L, basta substituir esse i de t aqui na equação. Cadê? O i na equação aqui. Então, calcula quem é a derivada de i, E sobre R, 1 sobre tal L, exponencial de menos t sobre tal L, e aí, di dt, L di dt mais IR igual a epsilon. Iguala tudo, e aí a gente acha que o tal L é igual a L sobre R. Esse valor era RC. Aqui o C, porque aqui o C iria aqui para o numerador, é mais ou menos esperado, e aqui o R foi para o R aqui, né? O C epsilon, tudo no numerador, e aqui o epsilon R, e o R veio para o denominador. Então, era mais ou menos esperado que ficasse aqui no denominador. Então, está aqui a constante de tempo indutiva. Da mesma forma, né? Tal L, a gente vai obter as unidades de medida, L em Henry, R em ohm, ou Henry é volt, segundo por ampere, tudo me dá unidade de medida em segundo. Então, a constante de tempo indutiva em tempo também, por isso constante de tempo. T sobre tal L, isso aqui tem que me dar uma constante adimensional. Quando eu for elevar, ó, isso aqui tem que me dar uma constante de tempo, isso aqui tem que dar uma constante, um valor adimensional. Eu não posso ter unidade de medida sendo argumento do exponencial. Então, aqui é de novo, né, a explicação de quando t for igual a tal L. Dá igual a 1, ou seja, 0,37, 1 menos 0,37 é o valor, né, de 0,63 da corrente. Né? Ou seja, é mais ou menos aqui, né? Isso aqui é o gráfico da diferença de potencial entre as extremidades do resistor. A diferença de potencial entre o resistor, bem aqui, ó, ela é exatamente isso aqui, ó. Então, ela é a mesma coisa da corrente, a menos de um fator R, multiplicativo R. Então, por isso é que esse gráfico aqui é o mesmo gráfico de I. Ele cresce com isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ela cresce com esse terminho. RI. É só passar. É o epsilon 1 menos... Aqui, é só passar esse R para cá. Aqui o gráfico. E a diferença de potencial entre as extremidades do indutor é exatamente o DI dt. O DI dt a menos de um fator multiplicativo de L. Essa diferença de potencial aqui. Então, é esse gráfico aqui, ó. A menos de um L. E aí, aqui é o exponencial, ó. Não é 1 menos exponencial. Aqui é exponencial. Então, é o decaimento aqui, ó. Então, a meia-vida vai estar aqui quando é o... E aqui não era 0,63, aqui é 0,37. Aqui. Porque é o tal menos quando t for igual a tal L, isso aqui vai ser exponencial de menos 1, e exponencial de menos 1, aqui, ó, é exatamente o 0,37. Então, está aqui mais ou menos o valor, mais ou menos esse tempo aqui, 3,5, né? Seria esse... Vem para cá aqui, deixa eu ver se eu... Já que está aqui, né? Então, eu posso
mais ou menos aqui. Tá certo? Então, esse seria a taxa de crescimento da corrente no indutor. Não cresce de uma vez. Tá vendo? Ela não vai de 0 a I de uma vez, não. Ela vai, e aí tende aquele valor estacionário do I, que é E sobre R. Aqui, esse valorzinho aqui, ó, a corrente máxima. Bem, supondo que agora eu deixei o tempo bem largo, mais de 8 segundos, mais de 10 segundos, esse aqui é um circuito que usou 2 kΩ, 4 Henry e uma tensão de 10 volts. Não é a bateria de 12, não. Pensei que era 12. É a tensão de 12 volts. Então, agora eu vou ligar esse circuito na chave B aqui. Vou tirar a corrente, vou tirar a fonte. Ora, tirando a fonte, aquilo que me produzia corrente vai acabar. Acabou a corrente de uma vez? Não, não acaba. Por quê? O indutor não deixa. O indutor é contrário a mudanças. Lembra? Agora vai ser esse caso aqui. Ele antes estava aumentando, agora vai estar diminuindo. E ele é contrário. E ele vai surgir uma força eletromotriz que é contrária à mudança. Se está diminuindo, ele vai surgir uma força eletromotriz que agora, ao invés de ser acima, a força eletromotriz no circuito, vê se ele desenha. Ele não vai desenhar, quer ver? Não vai desenhar. A força eletromotriz agora, esse circuito não tem mais isso aqui, tem só isso. Então, a força eletromotriz agora, ao invés de ser para cima, a força eletromotriz, o EL, vai ser para cá. Ó. Esse vai ser o EL. Vai ser para baixo. E vai, ser no mesmo sentido da original. Vai tender que a corrente seja mantida. Só que não vai, porque vai ser menor do que o epsilon. E vai diminuir, porque a corrente, ele não vai segurar a corrente eternamente. Eu não vou ganhar energia eternamente, não. Isso aqui é só uma espécie de freio, para ela não cair de uma vez, essa corrente. Então, agora, o meu circuito, em vez de ter queda, não vai ter mais esse epsilon. Vai acabar. Vai ser só isso aqui, ó. Certo? Ou eu posso reescrever esse circuito dessa forma. Aqui. E aí, a solução aqui é simples, é só passar para cá, e aí menos I sobre R é o decaimento exponencial original. Aqui ele. Certo? O I vai ser o valor de I0, ou seja, o valor que ele tinha antes de decair, é esse aqui, ó. E sobre R, o valor da corrente máxima, eu deixei isso aqui bem longo. Então, vai ser a corrente inicial e o decaimento exponencial. Vai decair com isso aqui, ó. Certo? Vai ver se tem um gráfico não. Mas é só vocês verem que isso aqui vai ser a corrente. O que era indutor, esse aqui o gráfico, em vez de crescer agora, vai crescer assim, ó. Aqui o VR, ó, vai decrescer. Aqui ele, ó. Tá? Aqui era quando estava na posição A, e aqui está na posição B. Posição A, posição B. Tá aqui a corrente. Tá aqui ela, decaimento exponencial. E aí, o indutor, a derivada daqui, eu acho que ele vai calcular a derivada. Aqui ela, LDI dt. É simplesmente, ó, o epsilon, o E, exponencial de menos t sobre tal L. Sobre R, né? Aqui ela. Sobre R, cadê a derivada? A derivada tem a mesma forma, cadê? A derivada vai ser o I0, E sobre R, e aqui a exponencial de menos t sobre tal L vai ser a própria derivada vezes a derivada disso aqui com relação ao tempo. Aqui ele. VL igual a L, d dt, epsilon, exponencial de menos t sobre tal L. Então, aqui é o decaimento exponencial, aliás, está aqui, né?
VL, isso aqui era antes, deixa eu ver. Onde é que está o gráfico dela? Está aqui. Isso aqui era antes, e agora vai ser depois, ó. Exatamente. Então, quando eu faço o gráfico, estou com a bateria, estou sem bateria no zero, né? Estou com a bateria, estou sem bateria, estou com a bateria sem bateria, fazendo essa aqui, né, analogia, a corrente vai de zero até o valor máximo, com um crescimento que é 1 menos exponencial, decaimento exponencial, crescimento 1 menos exponencial, decaimento exponencial, 1 menos exponencial. E aqui, decai exponencialmente, cresce, né, exponencialmente, é esse menos aqui, né, ó. Decai, cresce, decai, tá certo? Esse seria o comportamento de um circuito RL, um circuito com um indutor, onde o indutor, no final das contas, o que é que o indutor faz? O indutor faz só surgir uma força eletromotriz induzida que vai frear o crescimento da corrente. Tá vendo? Ele freia. Ele é máximo quando for máxima a variação. Depois ele diminui. Máxima variação, depois ele vai diminuindo. Máxima variação, máxima variação, máxima variação, que é exatamente aqui no começo. Depois ele diminui, por quê? Porque vai tendendo ao valor máximo. Essa curva aqui, ela cresce, depois ela vai tendendo a um valor máximo, ela se acomoda. É por isso que as variações, elas são máximas aqui, ó, nos períodos de troca. Tá certo? Tranquilo, sem problemas. Então, aqui a gente finaliza o capítulo de hoje, para ir devagarzinho, 1 horinha de aula só, né? E aí depois a gente vê a energia, e aí depois a gente entra num circuito já, aqui é o circuito da oscilação eletromagnética, em que eu tenho um indutor e um capacitor. Tá certo? Aí vocês vão ver que ora está aqui a energia armazenada no indutor, ora está armazenada num capacitor, ora está armazenada no indutor, ora está armazenada no capacitor. Tá vendo? Campo elétrico, campo magnético, campo elétrico, campo magnético. Isso aqui vai ficar oscilando, igual a um oscilador harmônico simples. Tá ok, pessoal? Ok, professor. Vou fechar aqui. Pronto. Dúvidas? Questões? No momento, não. Ok, então. Obrigado pela atenção de vocês. E aí vou parar a gravação e até terça-feira. Até terça, professor. Boa tarde. Até terça, professor.